Shalom, shalom, mulheres. Estamos aqui para convidar você a adquirir o curso Tenda de Sara. Nele tem muitos segredos e portais que vai edificar muito a sua vida. O objetivo principal desse curso é a restauração da feminilidade sobre a luz da Torá. É trazer cura, é trazer restauração, é trazer vida e beleza à sua alma feminina. Você, mulher que deseja cumprir tudo aquilo que o Eterno designou para nós mulheres com alegria, o Tenda de Sara é o seu lugar. É um curso completo para você adquirir e colocar em prática aquilo que você não conseguiu, fazer a sua techuvá. Shalom! Shalom! O curso estará disponível na plataforma da Escola Inene, www.escolainene.com.br. Clique no link e adquire. Shalom, sou a pastora Beatriz, estou passando aqui para convidar todas as mulheres a participar do Tenda de Sara. O Tenda de Sara é um curso exclusivo para nós mulheres, com o objetivo de restaurar o poder criativo feminino e a feminilidade sobre a luz da Torá. Então você, mulher, que quer ir além da sua intimidade com o Eterno e cumprir com alegria tudo que Ele designou para nós, o Tenda de Sara é o seu lugar. Aqui vai estar o link para você clicar e falar comigo. Lá eu vou te enviar o link do nosso grupo, onde você terá acesso para as aulas. Esse grupo será 100% privado. Então você que deseja, vem com a gente nessa atmosfera de milagres, gerando vida, beleza e transformação. Eu te espero na tenda. Um beijo! Shalom, mulheres! Você que esteve conosco presente nessa aula, durante todas essas 8 aulas, nós podemos ter de exemplo a vida de Sara, que foi um legado eterno. A Torá diz que ela viveu 127 anos. Ela não viveu até 127 anos. Ela viveu 127 anos completos. Ou seja, ela viveu a plenitude do que o Eterno desejava para ela. Ela viveu os 3 níveis de alma, como nós aprendemos nessas aulas. Ela conseguiu alinhar toda a sua infância, juventude, velhice, em toda a sua vida, o alinhamento da luz, que é o que nós ministramos nessa primeira temporada, nesse curso de Tenda de Sara, que nós deveríamos alinhar as nossas almas, trazer a pureza, a luz, como Sara trazia em sua tenda para as nossas vidas. E você, mulher, o que durante esse culto edificou em sua vida? O que o Eterno propôs para você edificar a sua vida? Será que talvez foi a sua casa, o relacionamento com os seus filhos, o seu marido, um alinhamento do seu propósito ou um alinhamento de você mesma? Que nesse curso, que nesse dia você medite e reflita que a vida de Sara nada mais é que os milagres feitos em sua tenda, em sua casa. Templo físico, como as pastoras disseram, como nós ministramos nesse curso, mas... Quero agradecer a você que esteve aqui com a gente nessa primeira temporada, acreditando com a gente, construindo com a gente esse projeto lindo que vem do coração do Eterno. E hoje nós estamos encerrando esse ciclo da primeira temporada de aulas. E para fechar com chave de ouro, nós vamos ter essa aula maravilhosa, né? Um pouco da Torá, que é muito edificante e é preciso para nós, principalmente nos dias de hoje. E, como a pastora disse, passou assim muito rápido, e a gente aprendeu bastante também, né? Porque sim, tudo que a gente ensina, a gente aprende primeiro, passa primeiro pela gente. E a coisa incrível que foi é que quantas revelações a gente teve em cima de um texto que a gente já conhecia, não é? Sim. E então isso prova que a palavra sempre se revela. E eu queria dizer para você que está aí conosco online, preparou para trazer o melhor para você.
Então, a gente quer que você esteja aí com a gente, tá bom? Então, Dark volta já iniciando a aula e falando sobre o portal de Macpela. Você tá curiosa? Porque tá tremendo, viu? Agora, quando a gente sabe da fragilidade de alguém, o que a gente faz com isso? A gente entrega essa fragilidade? A gente pisa na outra pessoa? A gente se sobressai com uma conquista para que o outro seja humilhado? Não adianta a gente falar que faz o bem para o outro, se para os de dentro, os íntimos, dos quais a gente conhece as dores, a gente conhece o teto de vidro, né, como dizem, a gente vai lá e não perde a oportunidade de tacar uma pedra. O que aprendemos, primariamente, com Raquel, é que quanto mais íntima a pessoa for do seu coração, mais você precisa protegê-la. Não adianta fazer o bem para os de fora. Se quem é íntimo do meu coração, eu taco pedra nele, eu cutuco a ferida. Porque eu conheço os defeitos, né? Raquel conhecia os defeitos de Leia, como Leia conhecia os defeitos de Raquel. Elas eram irmãs. Então ela poderia falar assim, a Leia já fez tanta coisa pra mim. A Leia? Quem é Leia, né? A gente tem essa mania de muitas vezes desprezar quem está próximo. Achar que quem está próximo não tem mérito, porque a gente conhece os defeitos. Só que quem está longe também tem defeitos. Sim. A questão é que a gente não sabe, a gente não conhece. Mas todos nós temos defeitos e qualidades. Sim. Então, fazer isso, evitar que alguém seja humilhado. Saber da dor do outro e amenizar a dor do outro. Mesmo que isso te custe algo. Custou muito para Raquel fazer isso. Ela impede com que Leia a vida dela fosse arruinada. E pela cultura judaica, você evitar a humilhação de alguém é um dos maiores atos de bondade, até maior do que a caridade. E aí se dá o mérito de Raquel também. E né? Essa é uma das maiores fontes do mérito dela. É evitar. Então, quando você evita que alguém seja humilhado, você tem um mérito de bondade nos céus. Isso é maior do que, por exemplo, você ajudar alguém a fazer uma caridade. É maior. Então, por exemplo, trazendo para a nossa vida, muitas vezes quando a gente pensa em ser bom, em ajudar, a gente sempre pensa em algo externo. Então eu vou ajudar alguém que está necessitado, eu vou ajudar alguém que precisa, que não tem roupa para vestir, que não tem comida para comer. Isso é válido? Claro que é. Mas vamos pensar na nossa vida cotidiana. Quando a gente está lá em relação ao nosso marido, aos nossos filhos, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, a gente evita que alguém seja humilhado? A gente evita cutucar a ferida da outra pessoa? Ou não? Quando a gente vê uma ferida, a gente gosta de cutucar. Quer se sobressair em cima, quer se sobressair, né? Alguém? Sim. Quer usar a ferida de alguém que você conhece a fragilidade dessa pessoa? Porque a Raquel conhecia a fragilidade de Leia. Ela sabia do medo de Leia, ela sabia do medo de se casar com Esaú. Torá diz que quando Iacov sai de Beersheba e vai para Arã e ele encontra um campo e um poço, automaticamente isso liga à história de Isaac com Rivca. E como a história aconteceu no poço, também acontece com ele. Então, quando ele vê aqueles rebanhos todos esperando algo para acontecer e automaticamente ele vê que o poço estava fechado, alguma coisa estava errado. E quando ele pergunta de onde vocês são, e eles falam que eram de Arã, para onde ele estava indo, aquilo pisca alguma coisa dentro dele, alguma coisa está para acontecer. A alma dele já buscava esse amor de Raquel, e ele não sabia o que estava acontecendo. E quando esse rebanho está perto, os rebanhos estão perto do poço, e o poço está fechado, e Arã, na cidade de Arã, ele pergunta sobre Labão, e sobre se ele estava bem, eles disseram que estava. E aí, Raquel se aproxima do poço, ele fala, está vindo uma filha. Ele se apaixona por ela de um amor inigualável. Não tem como... É inexplicável o amor que ele sente. Já começa aí para chegar nessa parte que a pastora está falando, sobre o porquê Raquel se humilha para que sua irmã tivesse esse casamento com Iacob. Minha parte, assim, para encerrar minha parte, a parte escondida da alma é a que constrói o mundo. Não é a parte visível, é a parte oculta. Aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém sabe, aquilo que os olhos dos homens não contemplam, é aquilo que te dá estrutura, que te dá base. É aquilo que constrói o seu mundo interior.
Constrói a sua essência, constrói a sua personalidade, constrói o seu caráter. Não é aquilo que os homens veem, mas aquilo que acontece no oculto da alma. E mais uma coisa, que você entenda, que você aprenda com Leia, que ninguém, nada nem ninguém é invisível a Hashem. Hashem nos vê, o Eterno nos sonda, nos conhece, e nada fica oculto aos olhos dele. E isso é bom porque se ele nos vê, ele vê tudo que está ao redor. Ele vê também o que te fizeram, ele vê o que você faz. Então, muitas vezes nós vivemos no mundo achando que nós estamos... o que eu estou fazendo, ninguém está vendo, mas o Senhor vê. E as consequências vêm. E eu quero ler uma frase de uma irmã aqui que ela colocou, que nós falamos sobre isso, é muito bom. Enquanto o nosso ego existir, o Eterno não nos honra, porque ele não quer dividir a glória dele com ninguém. É exatamente isso. Então, por isso que nós precisamos ter o equilíbrio em todas as coisas. E aprender, também estou encerrando aqui, né? Aprender, depois vocês nos escrevam o quanto vocês aprenderam com Leia, com o sofrimento de Leia, que depois se tornou honra, Sim. se tornou uma dádiva para ela. Então, se você está em algum processo assim, né, seja ele qual for, saiba que você está gerando, né? A gente não gera só quando está grávida, a gente gera tudo. Então, se você está com um processo assim, parecido com o de Leia, saiba que Adonai está vendo, mas ele tem o tempo certo para todas as coisas. E isso é para mim também, é para a pastora Bia também, porque enquanto nós estivermos aqui, o Senhor vai nos usar de diversas formas. E há sempre um trabalhar nisso tudo. E que hoje essa aula possa ter sido um despertar para você, pode ter sido levantar um quebrantamento, talvez, uma libertação, mas que essa aula desperte para você algo espiritual que só a Adonai está vendo. Isso mesmo. E somente para enfatizar, né, o que a bispa falou, encerrando a vida de Leia, ela foi enterrada em Macpela, ao lado ali dos patriarcas e das E você... Leia foi colocada numa história enganada, né? Se ela tivesse escolha, ela não faria, né? Não concordaria. Mas aí a gente pensa, né? Como a mulher ela estava abaixo do pai e depois abaixo do marido, e isso foi imposto pelo pai, né? O pai usando a filha. Então, agora imagina, ela foi colocada nessa história, ela entrou ali, né? Como a gente fala assim, entrou ali de gaiato na história e ela talvez viu uma esperança de ser feliz, porque trazendo hoje para nós mulheres, muitas vezes a gente acha que só casando a gente é feliz, e não é assim, né? Você pode sim ter uma vida de felicidade no seu dia a dia, principalmente se você andar com a Adonai. Então, eu vejo que Leia, aí fica imaginando você, colocado nessa história, né? Você não programou nada, de repente você tem um marido, de repente você tem um marido, e aí você então começa a ter aquela esperança. Quando a palavra diz que Leia era já uma mulher de olhos tristes, e a palavra também não menciona beleza física, e sim de Raquel, né? Hoje o nosso foco é Leia, mas às vezes não dá para falar de Leia sem falar Sim. de Raquel. Mas hoje o nosso foco é Leia. Mas assim, imagine então, ao longo dos anos, a gente não imagina quanto, mas às vezes as pessoas chegavam ali e olhavam a Raquel e já falavam, nossa, que menina bonita! Nossa, como você é bela! E nada era dirigido a Leia. Isso foi, talvez, né, trazendo uma timidez, uma tristeza em Leia. Então, por isso que às vezes ela tinha olhos tristes.
Mas isso é uma infinidade de coisas que a gente pode imaginar. Eu fico imaginando Moisés escrevendo isso, depois de um longo tempo, né? E também trazendo para o nosso tempo, como é bom. Hoje, a gente não conta a história da nossa avó, né? A gente não conta histórias dos nossos antepassados, parece que vai morrendo. E lá atrás não era assim. Então, eu fico imaginando Moisés escrevendo sobre isso. E devido à beleza física da irmã, ela foi se fechando, né? Então, o que a gente lê na palavra, depois que... Nós, como filhas de Israel, como filhas de Hashem, precisamos ter, e mulheres, né, precisamos ter essa consciência de matriarca. A gente já teve aula sobre maternidade, né? Você sabe que matriarca não é somente aquela que gera filhos, é muito além disso. Então, por isso que todas nós, mulheres e filhas, precisamos ter essa consciência de ser uma matriarca, né, Bispo? E aí, teve uma irmã que acertou. Olha só. Ver, vamos ver. Isso mesmo, nós vamos falar hoje sobre Léa. Algumas versões está Léa, outras versões está Lia, mas é a mesma mulher. Vamos falar Léa, porque Léa se aproxima mais do original hebraico, tá bom? E vamos falar sobre essa mulher, Léa, que é uma das 4 matriarcas. Ela é a primeira esposa de Jacob, de Jacó, e coincidiu de estarmos durante o curso falando sobre as matriarcas e também estando alinhado com a Paraxá. Não foi programado, viu, gente? A gente nem, quando a gente montou aí as datas do curso, a gente nem tinha pensado nisso. Mas coincidiu, e Baruch Hashem, porque creio que é uma porção dupla de bênção sobre nós, né? Então, a tenda de Sara está alinhado também com o ciclo da Paraxá, né? Bom, vamos falar sobre Léa. Quem foi Léa e por que essa matriarca representa um portal de cura? Sim, Léa representa um portal de cura e de elevação. Muitas vezes ela é, vamos dizer, pregada, né? Ela é ensinada, ela é colocada... Oi? Estigmatizada. Isso, estigmatizada apenas como a mulher desprezada. E realmente a Torá fala que Léa foi desprezada, porque Jacó e Jacob amava mais Raquel, né? Foi ali uma estratégia de Labão de dar a Léa primeiro para Jacob, né? E aí Jacob depois viu que era Léa em vez de Raquel, ficou frustrado, enfim. Você sabe a história. Mas eu quero enfatizar, será que Léa é somente a mulher rejeitada? Será que toda a história dela, será que todo o legado dela se resume a ser a mulher desprezada? A ser a mulher de olhos fracos, né? Por que a Torá fala mulher de olhos fracos? Será que isso tem um sentido espiritual? É isso que eu quero, juntamente com a bispa, né? Nós queremos ensinar a vocês e abrir a mente de vocês. Porque cada matriarca, como eu disse, é um portal de elevação. Cada matriarca tem o seu mérito na... Amém? Então, deixa eu falar sobre o Kisui, que é uma coisa que vocês viram que a gente está usando, né? Antes da pastora falar um pouco sobre o aspecto geral, quero dizer para vocês que é algo que nós estamos usando não como uma regra, né? Não é uma regra da Beit Ahavá, que é a comunidade aqui que nós pertencemos, né? Da qual nós somos, ali pastoreamos mulheres, junto com a Bispa Lázara. Não é uma regra, porém, foi um direcionamento de Deus que foi surgindo, Sim. né? É todo entendimento divino, tudo aquilo que ele deseja depositar sobre você é na sua cabeça, onde o véu, o seu cabelo, que é a honra, se torna santo também. E é uma forma de você guardar a sua luz interna. Sim, né? Sim. É uma forma de você canalizar essa luz. Que, como o apóstolo falou que no Ocidente, muitas coisas é visto de uma maneira impura, e muitas vezes o fato da mulher cobrir a cabeça também é vista de uma maneira impura, né? Então, quando a gente cobriu a cabeça, por exemplo, nós fomos acusadas de várias coisas.
nós somos acusadas de servir a outros deuses. E eu não estou ofendendo ninguém, nenhuma religião, inclusive, independente da religião que você seja, você que está me ouvindo, o Senhor te ama, Hashem tem um plano para sua vida. Mas nós somos acusados de servir a outros deuses. Sim. E eu digo para você, nosso único Deus é Hashem. Sim. Nosso Deus é Adonai Elohim. Nosso Mashiach é Yeshua, é Ele quem servimos. O Kisui, o véu sobre a cabeça, nada mais é do que guardar essa luz interna. E às vezes é muito mais fácil as pessoas acreditarem que você está servindo a tantas religiões do que você está seguindo o recato segundo a Torá. Para você ver como o preconceito com aquilo que é santo, tem uma palavra, né, que é o antissemitismo, é tão forte que as pessoas preferem acreditar que você está servindo a outros deuses do que você está seguindo a Torá. O que estamos fazendo é guardando a nossa luz. Não estamos fazendo isso por uma moda. Porque isso nada mais é como uma coroa espiritual, onde o Senhor está te coroando. Sim. É como se fosse, olhando para a árvore da vida, é como se fosse Keter. Uma elevação de alma muito além de ser físico, simbolizando um adereço de um véu, de um lenço. É muito além disso. Exatamente, a professora falou muito bem, é a coroa da mulher, né? Até a gente fez um texto especial aí para ir no nosso material teórico, que fala o que... Tem que ficar muito claro para nós que a pureza é um estado de espírito, que a mulher a pureza é um canal de luz e nós como mulheres somos portais de vida, onde trazemos vida, onde nós colocarmos a mão, onde nós andarmos e o que fizermos, somos um portal de vida. Então tem que ficar muito claro para você que essa aula, que é o poder da pureza feminina, a pureza é um portal, é um canal de luz onde nós recebemos e atraímos as bênçãos do Espírito, que como mulher, olhando para a árvore da vida, nós somos Biná, que tem esse entendimento intuitivo. Né? Exatamente. E é tão poderoso isso que... Culturas tem a mulher como aquela mulher que esconde tudo, e também tem a mulher que é como um objeto. E aí pode mostrar-se tudo, e aí não tem um equilíbrio. E a chave da sexualidade da mulher é a pureza. Diz a Torá que é a pureza. Então, nós temos um poder, vamos dizer assim, que o nosso poder como mulher é a pureza. O Senhor está nos ensinando a viver e a ser com pureza em tudo. Porque, ou seja, guardar aquilo que é puro, aquilo que é sagrado, aquilo Exatamente. Que é o que mais nós temos de inteiro dentro de nós. O recato é guardar aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que o Senhor separou do mundo para sermos especiais. Exatamente. E quando a gente fala de recato ou da falta de recato, né? Você ter o recato é você guardar a sua própria alma. E guardar a sua própria alma é você estar inteira para fazer a vontade de Deus. Sim, é guardar essa luz interior. E aí, quando nós guardamos essa luz interior, nós atingimos tudo ao nosso redor. É como nós falamos em todas as outras aulas. Nós temos um poder criativo muito forte, que o próprio Eterno desenhou isso na mulher. E aí, o que acontece? Quando nós guardamos essa luz interior, nós atingimos o outro e preservamos o outro com nossas atitudes, o modo de se vestir, o modo de falar e o modo de ser. Exatamente. Quando a mulher guarda essa luz interior, ela se fortalece, Sim. aquilo quem ela é, ela fortalece toda a sua identidade em Deus. Por exemplo, quantas vezes a gente não vê mulheres que muitas vezes têm muitas feridas por conta de relacionamentos frustrados, de coisas que elas viveram e que acabaram ferindo a sua pureza. Sim. Quando eu digo sua pureza, eu não estou falando só de pureza sexual, de virgindade, nada disso. Estou falando da pureza de alma. Falando um pouco da sexualidade feminina. A gente, muitas vezes, foi ensinada que a sensualidade é algo ruim. Sim. Que é algo, principalmente se você, não sei se é o seu caso, né?
mas eu fui criada numa casa onde as pessoas eram religiosas, né? Então, a gente foi ensinada que a sensualidade, que a sexualidade era um tabu, era algo ruim, era algo que a mulher, ela tinha, mas ela não poderia usar, ela era algo que a gente tinha até um pouco de receio, um pouco de medo. E aí, à medida que eu fui me desconstruindo através da Techuvá, o Senhor foi mostrando, através da palavra, que a sensualidade não é algo ruim quando usado de uma maneira santa, de uma maneira correta. Então, para começar, quero que você, mulher, entenda que a sexualidade é um arquétipo do seu feminino. É um arquétipo da alma feminina. É um dom que Deus deu à mulher. Como assim, pastora? Sim, a sensualidade, a sexualidade, ela é algo como um presente de Deus para nós mulheres. Então, negar isso, você matar isso dentro de você, é como você negar um presente que Deus deu a você. Só que a sensualidade, a sexualidade, ela não pode ser usada de uma maneira que atraia sombras para a sua vida, mas de uma maneira que atraia luz. E a maneira de atrair luz através da sua sexualidade é quando ela é usada para a santidade. E é isso que a gente vai ver, né? Que a gente vai estudar. Mas como achar o equilíbrio entre a sensualidade, que é um arquétipo feminino, um dom natural da mulher, e a santidade de Deus? Parece que as duas coisas estão em opostos, né? Em lugares opostos, mas não estão. Por quê? Porque no meio há o equilíbrio, a tiférite de tudo isso. E qual é essa tiférite? A tiférite para você, a tiférite fala do equilíbrio, da beleza, da harmonia. A harmonia entre a sexualidade feminina e a santidade é a pureza, é o recato, é você alcançar, é você canalizar essa energia da sensualidade da maneira correta. Entende? Que você entenda que o Shabat é alegria. Sim. E o Shabat é um portal poderoso onde a sua alma é elevada. Sim. E através da elevação da sua alma, você pode atrair bênçãos para a sua casa, bênçãos para os seus filhos, elevação para o seu marido, para o seu sacerdote. Você pode trazer até mesmo bênçãos financeiras, apenas sabendo, cumprindo com consciência esse portal de luz. Não é um peso, a gente não veio aqui para depositar um monte de regras sobre você, mas para que você faça cada coisa com consciência, com kavaná, com o coração, com a intenção correta, amando isso. E eu acredito que a pastora também pode falar sobre isso, né, testemunhar sobre isso, que o cumprimento do Shabat foi um processo na nossa vida também, né? Então, eu me lembro que quando a gente começou a ser ensinada sobre o Shabat, eu não cumpria da maneira que eu cumpro hoje, porque foi um processo na minha vida. Mas a partir do momento que eu entendi o que é o Shabat, que não é uma regra a ser cumprida, mas é um descanso a ser desfrutado, a minha vida mudou. Sim. Não deixou de ser uma obrigação para ser um prazer. Sim. Então, hoje, eu tenho prazer de acender as velas, eu tenho prazer de preparar a minha casa, eu tenho prazer de fazer a halá. Por quê? Porque eu faço cada coisa com consciência. Então, quando eu lá estou fazendo a halá, vem a consciência do que é halá para mim. Quando estou acendendo as velas, vem a consciência do que é o acendimento das velas. Quando estou lá orando, vem a consciência do poder da minha palavra neste dia, no poder da bênção liberada sobre o meu lar neste dia. Por isso, é esse o intuito que a gente quer passar. É o amor, é a paixão, é você ter o desejo de se encontrar com o seu noivo. É você ter o coração feliz e alegre por
ter a consciência de que você é a manifestação da presença de Deus. Aleluia. Não é? É algo que, como a pastora falou, é a única sefirá feminina. E é bem a sefirá do Shabat. Malquihut representa a materialização de todas as coisas. É quando aquilo que está, vamos dizer, na mente e no coração de Deus, desce ao mundo. Sim. O 7º dia, o versículo que a pastora leu, que Hashem criou todas as coisas. E no 7º dia, ele descansou. Mas fala assim, ó, Deus descansou de toda... Durante os 6 dias da semana, você, mulher, constrói a reparação do seu lar. Você, mulher, constrói a Shalom Bait, como nós estávamos ministrando nas semanas passadas. Então, você, mulher, constrói a paz no seu lar, a harmonia, a educação dos filhos, a organização da casa. E no 7º dia, é como se você fosse você é um portal de luz onde toda aquela luz construída vai se manifestar. A pastora estava falando sobre a Shekinah, que Malquihut representa a Shekinah, a presença de Deus. E o Shabat também é considerado como a noiva. Sim. Como a noiva de Hashem. Como a noiva do nosso Messias Yeshua. Então é como se, quando entrasse o Shabat, a alma feminina repousasse sobre a terra. E o que a essência da alma feminina traz? A essência da alma feminina traz harmonia, nutrição, reparação, descanso e afago da alma. Então, mulher, grave isso. Por que a gente fala sobre energia feminina no Shabat? Porque energia feminina, vamos dizer, a emanação feminina, ela traz isso. Ela traz nutrição, reparação, restauração, cura, harmonia, leveza. Por isso que a mulher, ela é o portal de luz, o portal que traz a luz divina para o lar. Tanto que as principais funções, os principais deveres do Shabat são direcionados à mulher. Por que são direcionados à mulher? Porque Deus quer sobrecarregar as mulheres? Não. Porque a alma feminina, como a gente disse desde lá da primeira alma, desde a primeira aula, eu estava pensando na próxima palavra que eu ia falar, alma feminina. Desde a primeira aula, que a alma feminina tem uma elevação mais natural, que a alma feminina tem uma facilidade de se elevar. Como nós estávamos dizendo desde a primeira aula, que a mulher tem essa elevação mais natural, como dissemos na aula passada, que a mulher não é o sexo frágil, pelo contrário, ela é o sexo mais refinado, vamos dizer, espiritualmente. Então, por isso que a mulher se torna parte essencial de ser portal de luz, de trazer a luz divina dentro do Shabat. E também por ela. E antes de chegar para falar para vocês sobre essa emanação, durante 6 dias, o Eterno, quando ele fala na palavra, na Torá, que os 6 dias ele trabalhou, isso leva para nós, pessoas, mulheres, homens, que durante os 6 dias nós devemos trabalhar, nós devemos fazer esforço. A palavra diz esforço como melahá. Ou seja, durante 6 dias nós nos esforçamos com os nossos afazeres, nós trabalhamos, você mulher que trabalha, você que mulher que fica em casa, cuidando da sua casa, da sua família, você se esforça, o homem trabalha durante 6 dias para prover o sustento para casa, enquanto a mulher é capacitada para levantar a casa como um altar, como um tabernáculo, como um mishkan, como nós aprendemos durante a aula de Shalom Bait, que ela é o alicerce. E durante os 6 dias nós temos uma missão. E qual é essa missão? A missão é auto-se corrigir, conhecer-se, ver as falhas que nós temos para que possamos corrigir
para alcançar a plenitude do 7º dia, que é o Shabat, e alcançar a Menuhá, que em hebraico é descanso. Ou seja, durante 6 dias nós nos esforçamos, nós trabalhamos com Melahá, que é o esforço, para que no 7º dia nós podemos descansar. Para complementar, né, pastora, que você está falando, a gente precisa entender o que é o Shabat. O Shabat, ele é o dia mais elevado da semana. Ele é o dia onde os portais de bênção e de luz dos céus estão abertos sobre nós. Então, o que a pastora está dizendo? Quando ela diz que é da Sefirá de Malkut, Malkut representa o quê? Representa o reino, a materialização das coisas. Então, é como se, durante todos os dias da semana, você, mulher, aqui a gente está falando de você, mulher, porque o curso é para mulher, Sim. né? Mas claro que é para todo mundo. Mas vamos focar aqui na energia feminina. Durante os 6 dias da semana, você, mulher, constrói a reparação do seu lar. Você, mulher, constrói a Shalom Bait, como nós estávamos ministrando nas semanas passadas. Então, você, mulher, constrói a paz no seu lar, a harmonia, a educação dos filhos, a organização da casa. E no 7º dia, é como se você fosse você é um portal de luz onde toda aquela luz construída vai se manifestar. A pastora estava falando sobre a Shekinah, que... Sobre isso, com a experiência que a gente tem ao longo dos anos, poderia dizer para você, né, mulher que está me ouvindo agora, quem é que não quer um Shalom Bait? Sim. Quem não quer uma casa cheia da Shalom do Senhor? Mas as 4 paredes, elas não criam sozinha essa Shalom. Exatamente. Quem está dentro dela é que promove isso. E às vezes é fácil uma mulher criar uma nuvem de glória, né? Como a palavra diz, a Torá diz que Sara provocava isso na tenda dela. Sim. Muitas vezes isso é fácil você provocar isso quando ao redor, quando quem vive com você ajuda isso a acontecer. Uhum. Porque você buscar isso sozinha é bem mais difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Por quê? Porque a comunhão com o Eterno, com Adonai, ela muitas vezes é única. Ela é pessoal. A maioria das vezes ela é pessoal. E você pode promover isso para o seu lar. Mesmo com tantas coisas, às vezes ao contrário. Porque, às vezes, você mora sozinha, está sozinha, então você cria tudo dentro do seu lar em torno daquilo que você deseja, que você quer. Então, não tem ninguém para questionar com você. Não tem ninguém para falar que, para sujar a casa, ou para falar que deve se alimentar nessa hora ou naquela hora. Mas, quando você já tem um companheiro, ele vem de uma criação e você é de outra. Então, mais sabedoria ainda quando a própria Torá diz que é bom evitar o jugo desigual, né? Que isso também é um motivo de você trazer a Shalom para o seu lar, né? Quando os dois pensam do mesmo jeito, busca o Senhor da mesma intensidade. E então, aí eu digo para você, né? Pode escrever aí para a gente, compartilha aí com a gente se você tem essa Shalom já na sua casa, ou se você está lutando para isso, né? Porque a gente sabe, né, pastora, que muitas mulheres lutam para isso. E eu não vou dizer só mulheres, tá? Porque também tem muito sacerdote que sofre com a falta da aplicação da mulher nisso tudo aí, da mulher que a pastora acabou de ler aqui, a sábia, né? Então, nós precisamos, para trazer a Shalom para o nosso lar, precisa ter essa sabedoria. Mas muito mais que sabedoria, porque sabedoria a gente adquire na Torá, porque inteligente todo mundo é. Sim. A inteligência não tem nada a ver com a sabedoria. Muitas vezes a pessoa não aplica a inteligência com sabedoria. Então, para acessar...
Sejam bem-vindas novamente para quem está chegando agora. Como você viu aí no título, hoje nossa aula é sobre Shalom Bait, sobre paz no lar, sobre fazer do teu lar um lugar sagrado. Quero comentar que eu e a Bispa, a gente está aqui na mesma paleta. Estamos ornando, como diz aqui no interior. Mas a gente não combinou, tá? Eu cheguei, ela estava assim já. Foi sem combinar. Estamos aqui no movimento terra. Tem uma imagem que vai fazer sentido pela cor que a gente tá. Vocês vão entender daqui a pouco. Vamos lá, gente, para iniciar a nossa aula sobre Shalom Bait, sobre paz no lar. Eu vou ler Provérbios 14:1, que é um versículo bem conhecido, mas que vai ser a base da nossa aula. Provérbios 14:1 diz assim: a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola o despedaça com as próprias mãos. Shalom Bait é um termo que significa, na sua tradução mais simples, paz no lar. Mas se você é aluna aqui da Escola INN, você sabe que Shalom é muito mais do que apenas somente paz. É muito mais do que somente a tradução literal de paz. Shalom é completude, é plenitude, é algo inteiro, algo sem brechas, algo sem falhas. É um bem-estar completo, ser pleno. Shalom é muito mais do que você apenas se sentir bem, não ter conflitos. É algo que é pleno. E Bait, que é lar, não se trata somente da estrutura física de uma casa, mas se trata do relacionamento, se trata da vida conjugal, se trata da relação de pais e filhos. Ou seja, completando esse termo, Shalom Bait não é somente ausência de conflitos dentro de um lar. Não é somente uma paz externa, não é somente uma paz à vista, não. Shalom Bait é você ser completo e pleno dentro do seu lar, dentro da sua relação conjugal, dentro da sua relação com seus filhos. Então, é muito mais do que apenas viver numa casa onde não há tantos conflitos. Não é uma paz passiva. O que é uma paz passiva? É você aceitar, é você deixar para lá, é você largar de mão, também como diz aqui no interior de São Paulo, é você largar de mão. Não é isso. Mas é uma paz ativa, é uma paz promovida. Isso você vai ter que trabalhar. Mas a primeira ação é imitar você, o papai, ou o irmão já mais velho, que isso acontece. Então, e principalmente na fé, né? Principalmente naquilo que você passar da fé. Por exemplo, a palavra mãe em hebraico, a raiz dela vem da mesma raiz da palavra emuná, que é fé, e da palavra povo. Ou seja, a mãe, ela não é somente uma educadora de princípios básicos, mas ela é uma educadora da alma. Ela que vai moldando a alma do seu filho. E por mais que o pai também tenha essa responsabilidade, claro, mas a maior responsabilidade de você de educar a alma do seu filho, por mais que a gente possa discutir, colocar pautas e pautas aqui modernas, a responsabilidade espiritual maior de educar a alma do seu filho é da mãe. É a mãe que molda o mundo e a visão de mundo dos filhos. Existe algo que pode acontecer dentro de um lar, e eu já vi isso acontecer, eu acompanhei. Logo que a mulher teve o bebê, o sacerdote da casa ficou sem emprego. E ele perdeu a empresa, ficou sem emprego. Ela passou por período até ali com aquele período que você tem direito, né? Como que chama? Licença maternidade. A licença maternidade. E com 8 meses, ela voltou para o trabalho. E quem criou essa criança? Até os 4 anos foi o pai. Não que ela não atuasse. Ela ficava mais de sábado e domingo. A semana toda era o pai. E eu vi isso acontecer. Eu participei, era uma pessoa bem próxima. E deu super certo. Foi uma criança amável, problemas igual todas as crianças, só que ele executou bem o seu papel também.
Sim. Então, isso Mas pode é uma exceção, né? uma exceção, mas pode acontecer. Tem que estar alinhado com a mãe. Isso tudo, gente, esse equilíbrio, esse alinhamento, se não for buscando o Senhor, não acontece. Sim. Não acontece, porque cada um tem uma visão, aí a cabeça da criança fica totalmente confusa, por isso que a gente sempre aplica na igreja, aplica para os casais, para os pais, que os pais precisam estar alinhados ao educar. E quando um dá uma educação, existe, né? Então, se você não tinha o propósito de gerar, porque tem umas que têm, elas trabalham para isso, né? Como eu disse, elas fizeram até tratamento, passou por um tempo desgastando, tentando, né? Mas e aquela que não? Então, a bênção é, qual é o seu propósito? E já iríamos falar isso, né? Uhum. O propósito é importante. Agora, que bênção. Senhor, eu não estou com propósito de engravidar agora. Mas também, se for o seu propósito, vai ser o meu. Só que não era o seu propósito, mas foi de Adonai, toma como teu e trabalhe junto com Adonai para que essa gestação venha uma geração abençoada, que o propósito de nós estarmos nessa terra só tem um, né? Ter comunhão com o Eterno e trabalhar tanto na nossa vida como para o próximo, de ir para a presença dele. Que uma criança que foi cuidada pela mãe vê? Claro que não. Por quê? Porque a mãe é aquela que nutre, que dá suporte, que mostra para o filho a realidade da vida. Provérbios vai dizer o quê? Provérbios 1 vai dizer que não se esqueça da Torá que a sua mãe lhe passou. Ou seja, uma das responsabilidades da mãe é passar a fé, é criar este mundo que está em volta do seu filho para dar identidade a ele, não é? Sim, e aí, como eu disse para você, que eu separei essa criação em 3 tempos, eu queria falar para você agora da primeira infância. O que é primeira infância? Você já passou pela gestação, você já teve o bebê, seu bebê já fez um aninho e pouco, né? Isso é a primeira infância. Lá em Salmo 127, 3, você anota, depois pode conferir, diz assim: eis que os filhos são a herança do Senhor. Também é um dom de Adonai e o fruto do ventre é uma recompensa. Como eu disse para você, que existe um sacrifício, existe a recompensa. E isso é dom de Adonai. Eu escrevi algo para você, vou passar para você para que isso fique gravado. Primeira infância, geralmente, o Conselho Tutelar, ele fala que é de 1 a 6 anos. E Sara tinha a Shekinah como um dos milagres na sua tenda. A Shekinah, que era a manifestação comparada a uma mãe. Ela tinha antes de ter Isaac. Ou seja, o dom da maternidade estava já sobre Sara, mesmo ela ainda não tendo filhos físicos. E o que eu estou dizendo, o que eu estou ministrando aqui para você, não é somente para aquelas mulheres que não têm mãe, mas para você, inclusive, que já é mãe, ou você que está gerando, ou você que sonha em ser mãe. Quero dizer que hoje nós temos a oportunidade de expandir a nossa consciência, de expandir que mesmo nós tendo filhos biológicos ou nunca tendo filhos biológicos, o dom da maternidade, o aspecto da maternidade de gerar, nutrir e dar vida é um dom que Deus colocou em todas nós mulheres. Amém? Todas nós mulheres levamos esse dom. E
a gravidez em si, bispa, a Torá nos diz que a cultura, né, da Torá, a cultura judaica, diz assim que a gravidez, ela é como se fosse uma repetição da criação. Porque o útero, lá dentro do útero, a vida se forma. Lá dentro do útero, há algo que está se formando, mas que ninguém vê. Só vai ver quando vem a luz, quando vem para fora. Mas mesmo assim, lá no escondido, através de um sopro de vida que o Senhor dá, essa vida vai se formando. Vai formando no interior. E aí, quando vem a luz, vem a manifestação visível daquilo que o Senhor fez no invisível. Amém. Posso falar algo? Claro. Amém, né? Por essa explicação. Eu vou ficar com uma parte com vocês, vamos dizer assim, uma parte mais atual de como é ser mãe. E eu quero começar com vocês, como a pastora disse sobre a gestação, quero dizer para vocês que nós vamos repartir em 3 esse tempo de criação da sua criança, do seu filho. Então, nós vamos começar falando da gestação. Lá em Eclesiastes 11:5, se você quiser abrir ou anotar, nós vamos estar lendo. Shalom, shalom! Hoje vamos falar do chamado da mulher em nutrir um legado eterno. A maternidade à luz da Torá não é apenas um dom, é uma aliança eterna, é um chamado divino para nutrir, fortalecer e sustentar as gerações. Sara não gerou apenas um filho, ela gerou a promessa. Rívika não criou uma família, ela protegeu o propósito do eterno em meio aos conflitos do mundo. Raquel não foi apenas uma mãe em vida, ela se tornou uma voz eterna de intercessão, uma mãe que chora, que ora pelos seus filhos, o céu responde à sua voz. Assim é o coração da mulher que teme ao eterno. Ela compreende que cada criança que nasce não é apenas um corpo, é uma alma com destino celestial. E ser mãe na visão da Torá é ser parceira de Deus na construção de uma história, é transformar o lar em um altar, é ensinar com a sua vida, com o seu exemplo, com a emuná, com a sua fé. Seja uma mãe que ora, que constrói, uma mãe que abraça, uma mãe que abençoa e fortalece, uma mãe que guarda a sua aliança, que sustenta um legado eterno. Saiba que você, mulher, não está apenas educando filhos, você está edificando o futuro de uma nação consagrada ao eterno. Você é chamada como uma matriarca a ser uma fonte de vida. Que o eterno te desperte e a consciência das matriarcas esteja sobre você. Que a sua maternidade seja profética e que sua casa brote em gerações que brilhem a luz sobre a terra. Porque a maternidade segundo a Torá não é o fim, é o início de um legado eterno. Que o eterno te abençoe. Shalom, shalom. Apenas um corpo. É uma alma com destino celestial. E ser mãe na visão da Torá é ser parceira de Deus na construção de uma história, é transformar o lar em um altar, é ensinar com a sua vida, com o seu exemplo, com a emuná, com a sua fé. Seja uma mãe que ora, que constrói, uma mãe que abraça, uma mãe que abençoa e fortalece, uma mãe que guarda a sua aliança, que sustenta um legado eterno. Saiba que você, mulher, não está apenas educando filhos, você está edificando o futuro de uma nação consagrada ao eterno. Você é chamada como uma matriarca a ser uma fonte de vida. Que o eterno te desperte e a consciência das matriarcas esteja sobre você. Que a sua maternidade seja profética e que sua casa brote em gerações que brilhem a luz sobre a terra. Porque a maternidade segundo a Torá não é o fim, é o início de um legado eterno. Que o eterno te abençoe. Shalom, shalom. Um pouco maior do riso do que Abraão. Porque o ventre era de Sara. Sim. Abraão tinha semente? Tinha. A dificuldade maior que seria dela, né, de gerar. Mas o ventre era de Sara.
Por isso que ela recebeu essa repreensão maior, porque o ventre era dela, era nela que a promessa se cumpriria. Então, mulheres, se atente. Ah, mas eu não vou buscar porque meu marido não está buscando. Ah, eu não vou estudar a Torá porque meu marido não está estudando. Ah, meu marido não quer, então eu também não quero. De quem é o ventre? O ventre era de Sara. Muito forte isso. Ah, eu não vou fazer porque minha família não me ajuda. De quem é o ventre? Ah, porque... De quem é o ventre? Toda vez se pergunte. Quando você pensar em desistir por alguma circunstância, de quem é o ventre? Teu filho está passando por uma dificuldade, está muito difícil. De que ventre ele nasceu? Não desista. Ele nasceu do teu ventre. A promessa nascerá do teu ventre. Força, mulher. Força, porque o ventre é teu. Quem gera a promessa é você. Não é Abraão. Abraão tem a semente, ele tem sua importância, ele é pai das nações. Nós não estamos diminuindo os homens. Sim. Eles têm a sua suma importância. Tem o seu papel. Né? Mas estamos dizendo de quem é o ventre. Você é o termômetro do teu lar. Sim. Você é a estrutura da tua família. Você é a coluna da tua casa. De quem é o ventre? Por isso que Sara recebe uma repreensão maior. Sara, você riu. Não ri, Sara, você riu. Arrependa-se do teu riso, Sara. Não pode tentar se esconder, porque o né? riso de Abraão, que é quem tem a semente, o Senhor já só disse para ele, não, Abraão, é de Sara que vai nascer. E ele se chamará Isaac, que significa riso. E tem que ser Isaac. E tem que ser Isaac. Ismael não era promessa, era Isaac. Adonai deixou bem claro para Abraão, porque Abraão quis dizer, mas tem Ismael. Sim. E o Senhor fala assim para ele, não, mas tem que ser do ventre de Sara. Exatamente, ele estava chamando a importância de Sara. Ah, mas tem Ismael, é minha semente. Não, mas não é sobre sua semente. É sobre o ventre que gera a tua semente. É sobre a terra que você lançará a tua semente. Aí ele diz, Sara será mãe das nações. Então, se atente, mulher. Se o ventre é teu, não zombe da promessa. Não espere que o outro faça para você fazer. O ventre é teu. É pelo teu ventre que Isaac nascerá. E Isaac nasce. Depois de 1 ano. Depois de 1 ano, a promessa se cumpre. Isaac vem à tona, Isaac vem à luz. Vem à tona, não. Shalom, meninas, shalom, mulheres, garotas que estão aqui com a gente, conectados com a gente agora. Como a pastora Bia comentou, né? Eu sou a Bispa Lázara Castrese, nós atuamos aqui na Beit Ahavá. Como bispa, né? O nome já diz, cuidando da casa do Senhor da Beit Ahavá. E nós estamos fazendo esse curso com o objetivo maior de estarmos sempre unidas a vocês, né? Para que a gente crie mais e mais um laço, uma troca como nós temos muitas experiências umas com as outras, ao longo do curso você terá bastante exercício, que isso levará a mostrar o quanto você aprendeu com tudo que vai ser ministrado. Hoje aqui eu só estou entrando para te dar as boas-vindas, né? Hoje vai atuar a pastora Bia com a pastora Lana, mas o apóstolo fez questão que a gente entrasse aqui e desse as boas-vindas para você. Estamos muito alegres com cada uma aqui, tem muitas pessoas no curso que nós não conhecemos ainda, mas eu creio que nós vamos nos conhecer ao longo desse período, né? E que realmente o Espírito do Eterno que atuou em tenda de Sara comece a atuar na nossa casa, na nossa vida. Amém. É isso que é o nosso objetivo e eu creio nisso, porque será um tempo precioso. Por isso que a Shalom do Senhor encontre seu coração em todas essas terça-feiras que teremos ainda pela frente, tá? Um grande abraço para todas. Fique na Shalom.
e prosperando para que o nosso lar e a nossa geração seja atingida. E eu vou ler esse versículo declarando sobre você, né, antes de dar tchau, que diz assim, Provérbios 31, você já deve ter lido, mas eu quero declarar sobre você, que diz assim, vestida de força e dignidade, pode rir dos dias que estão por vir. E continua assim, e quando abre a sua boca, o que nós dizemos hoje sobre a palavra criativa, fala sabiamente, e em sua língua há uma instrução de ahavá, amor, ela é amorosa. Que você fique com esse clamor do nosso coração, da nossa alma, como mulheres, que da nossa palavra criativa seja uma palavra de amor. Amém? Amém. Espero você na próxima aula. Shalom, shalom. Quero que você reflita comigo. Você já sentiu medo achando que aquilo que Deus havia lhe prometido era difícil demais ou impossível demais? Em Gênesis 18, vamos ver quando os 3 anjos foram visitar Abraão e Sara em sua tenda, restaurando a promessa de que Isaac nasceria do ventre de Sara. Sara, ouvindo tudo aquilo detrás da tenda, ela ri, porque ela vê a circunstância que a cerca e acha que aquilo é impossível de acontecer. O riso de Sara é repreendido e o próprio Eterno fala com Abraão. Há algo muito difícil para que Deus realize? No nosso dia a dia, muitas vezes, agimos como ela agiu. Com medo, rimos. Com medo, duvidamos. Com medo, olhamos as circunstâncias. Mas o Eterno diz para nós hoje, há algo impossível demais para que eu realize? Na Brit Hadashah, em 1 João, vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. Essa é uma das minhas passagens favoritas, falando sobre Ahavá, sobre o amor puro de Deus por nós, porque nos alerta que aquilo que Deus tem a realizar nas nossas vidas não depende de nós, depende puramente do amor dele. Depende puramente da graça e da Hesed, da bondade liberada sobre nós. Toda vez que o medo bater a sua porta, lembre-se que aquele que sente medo não é aperfeiçoado no amor. Porque quem é aperfeiçoado no amor sabe que não existe impossíveis para que Deus possa realizar, quando o propósito que está em seu coração é para a glória do nome dele. Sara foi feita mãe das nações, através de algo que era impossível humanamente acontecer. Os nossos impossíveis são só um detalhe para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Quando Ele quer, Ele se encarrega de fazer. O medo vem nos assombrar, mas na verdade ele é muito pequeno, comparado ao amor grandioso que há sobre nós. O amor grandioso que se encarrega de cumprir cada promessa liberada sobre as nossas vidas. Que você receba essa palavra com fé, com emuná e com gratidão, sabendo que o amor e a bondade que o cerca é maior do que toda impossibilidade que os teus olhos podem ver. Um beijo, fique na Shalom. Sabendo que o amor e a bondade que o cerca é maior do que toda impossibilidade que os teus olhos podem ver. Shalom, shalom! Hoje vamos falar sobre um clamor de uma mulher que deseja viver a verdadeira feminilidade segundo a luz da Torá. Deixe-me ser uma mulher não segundo os padrões passageiros desse mundo, mas conforme o seu propósito, Hashem. Assim como Sara, mãe de Israel, cuja vida foi marcada por submissão, força e fé, uma verdadeira realeza espiritual, eu também clamo. Deixe-me viver a minha essência como um reflexo da Shekinah, a presença divina que habita no lar, que gera vida, beleza e luz. Sara não precisou se masculinizar para liderar. Ela liderava com doçura. Não precisou gritar para ser ouvida. A sua voz era profética. Não buscou controlar, ela influenciava com sabedoria.
Foi chamada por Hashem de princesa porque dentro dela havia uma autoridade espiritual, dignidade e graça. Assim também como a mulher de Provérbios 31, que diz: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Ela é forte, mas a sua força não é agressiva, é estável como a luz que não se apaga. Em Provérbios 31, 26 diz: fala com sabedoria e ensina com amor. Sua boca não é instrumento de contenda, mas de instrução. Sua fala cura e seu toque edifica. Deixe-me ser uma mulher que gera vida com palavras, como Sara gerou uma promessa, que constrói a sua casa com suas mãos e sua emuná, sua fé, que entende que a feminilidade é poder espiritual e não fragilidade, que sabe que o lar é um altar e a mesa um lugar de aliança, que deseja viver adornada, não apenas por ouro, mas por graça, honra e amor ao eterno. Quero ser como Sara, que não perdeu sua identidade ao lado de Abraão, mas a cumpriu. Quero ser como uma mulher virtuosa, cujo valor excede o de rubis, porque ela carrega em si um reflexo da eternidade. Deixe-me ser uma mulher segundo o teu coração, Hashem. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Hoje vamos falar sobre um clamor de uma mulher que deseja viver a verdadeira feminilidade segundo a luz da Torá. Deixe-me ser uma mulher, não segundo os padrões passageiros desse mundo. Shalom, shalom, mulheres! Estamos aqui para convidar você a adquirir o curso Tenda de Sara. Nele tem muitos segredos e portais que vai edificar muito a sua vida. O objetivo principal desse curso é a restauração da feminilidade sobre a luz da Torá. É trazer cura, é trazer restauração, é trazer vida e beleza à sua alma feminina. Você, mulher que deseja cumprir tudo aquilo que o Eterno designou para nós mulheres com alegria, o Tenda de Sara é o seu lugar. É um curso completo para você adquirir e colocar em prática aquilo que você não conseguiu, fazer a sua techuvá. Shalom! Shalom! O curso estará disponível na plataforma da Escola Inene, www.escolainene.com.br. Clique no link e adquire.